Bom, eu vou pedir licença um minutinho aqui para os nossos convidados. Bom, vamos aproveitar então, já que tu tá com a água, vamos fazer um brinde aqui ao vivo, uma aguinha então hoje, né? Não temos espumante, mas temos fazer um brinde aqui. Comemorar os 3 anos, né? Então a gente já que é um mês comemorativo aí, 3 anos de Papo de Obra. Parabéns, sucesso, cada vez mais. Obrigado, amém. Vamos comemorar com uma aguinha aqui. Karine, vamos começar aqui então, vamos falar um pouquinho da história da Raro, como é que tu começou, um pouquinho da tua história profissional, como é que tu começou lá. Então, eu comecei no mercado financeiro com 18 anos, né? Vim da parte bancária, trabalhei em Porto Alegre, vou entregar minha idade agora, né? Não foi. Comecei não com foi o Unibanco. Não foi com essa intenção, né? Mas, enfim. Unibanco, que virou Itaú. Passei pelo Citibank, aí no Citibank fui para o Rio de Janeiro. E... Caixa estadual também? Não, só... não. Forcei, né? Forçou. E desde o início, sempre especializado em clientes de alta renda. Saí para empreender do banco, né, para conseguir acompanhar um pouco mais a carreira do meu marido. E fomos morar nos Estados Unidos e no retorno resolvemos buscar um pouco mais assim de qualidade de vida e segurança, que era, né, o que a gente foi buscar morando lá em Orlando. E me surpreendi na volta da pandemia com o crescimento do nosso litoral, né? Principalmente essa parte toda voltada em construção civil. Sim. E a oportunidade, né, de estar inserindo aí e fazendo essa conexão junto com o mercado financeiro, já que não tem nenhum escritório de investimento. Eu sou sócia da Raro Investimentos, que é um escritório credenciado da XP. Então, a gente opera um shopping financeiro através da plataforma da XP. O escritório fica em Porto Alegre, na Lajeado, mas eu fico entre o litoral e Porto Alegre. E faz a parte boa do escritório. Faço a parte boa, exatamente. Um abraço lá para o Michael, teu sócio. Sim, Michael, a André e o Bruno. E a... André estava lá. Isso, André. Estiveram conosco aí. Sim, estavam no evento. E fico muito feliz de estar aqui no litoral, né, tentando surfar nessa onda, né, e trazer um pouco para a cabeça dos investidores e construtores que costumam deixar os valores em liquidez, não operar via mercado de capitais, né, que a gente consegue estar aí oferecendo para eles outros tipos de recursos muito mais padronizados. Então a gente veio para quebrar um pouco esses paradigmas aí do mercado. E nós que estamos, como tu falasses aí, né, um crescimento exponencial absurdo aqui no litoral. Tivemos aqui, semana passada, o prefeito Shangri-La, que tem já tetra, 4 vezes participando do Papo de Obra, e até comentou, né, que está vindo um grupo do Mato Grosso de investidores, vão ficar uma semana aí para entender, para conhecer e para buscar todo esse know-how. Como eu já tinha falado no Papo de Obra anteriormente, o grupo que veio do Ceará também, o ano passado, ficou um mês aqui para entender o que está acontecendo no litoral gaúcho, porque a gente está um pouco fora da curva aqui, né? O litoral, ele, né, para quem conhece, quem mora aqui e vive no mercado, né? Falamos aí de 28 só novos empreendimentos, 28 condomínios agora novos, foram lançados recentemente, né? E nós estamos falando aqui de 12 mil residências nos próximos 5 anos, de alto padrão, né? Só Capões chega lá, né? Não vamos nem citar Torres, Osório, enfim, se a gente somar todo o litoral, é muita coisa, né? A gente costuma dizer, né, que quando o pessoal sai lá da Faria Lima e vem aqui, né, botar o pezinho no barro, todo mundo se surpreende porque, ou amigos meus que vêm nos visitar do Rio e de São Paulo, porque as pessoas investem muito no litoral e nem sempre moram, né? Agora teve esse crescimento depois da pandemia, depois da enchente das pessoas migrando, mas a quantidade de pessoas que têm essas casas dentro desses condomínios, né, que a gente sabe, né, que o valor que tem, e às vezes para vir no final de semana, para vir num verão, então ninguém entende, porque pelo menos os nossos amigos ali do Rio, eles costumam alugar casas ali em Angra e Búzios, e ninguém tem a cultura de ter uma casa no litoral, que nem é um sonho. Aqui é uma né? cultura. É uma cultura que ninguém entende, né? Então, agora, sendo uma nova moradora, agora eu já puxo, né, para minha brasa. Quando eu vou para Porto Alegre, eu já fico louca para voltar. Já não me acostumo com o trânsito. É verdade, a gente né? Aqui tudo tu resolve a tua vida em 5, 10 minutos.
Então a gente fica mal acostumado. Tu consegue, bom, tu trabalha com reunião, tu sabe, né? Tu marca uma reunião aqui na praia, né? Daqui a 10, tu sai 10 minutos, tu chega antes, né? É verdade. Quer dizer, o máximo que acontece é tu pegar um carro parado para Paraguaçu ou achar um lugar para estacionar, porque é tudo muito próximo, né? É muito ou prático. uma cidade da outra, que é tudo próximo aqui, né? É. Tu vai a Torres, por exemplo, que é 30 minutos, tu tá ali, enfim. Então, a logística aqui é muito boa, né? É muito boa. E aí desacostuma o trânsito, né? Não, total, né? E as crianças também conseguem estar super seguras de um condomínio para o outro. A gente tem uma infra muito... A gente falou muito sobre isso semana passada, né? Que o crescimento do litoral, veio o crescimento também da infra, né? Que é escolas para os filhos, que é a gastronomia, né? A parte financeira, que já era boa, mas melhorou. Praças, enfim, toda uma infra que as prefeituras começaram a ver, e a população que veio, né? A Rosana, tu não tem obras aqui, né, Rosana, ainda? Não, ainda não. Mas em breve, né? Terá. Uma profissional do teu nível tem que estar aqui também, né? Então a gente acompanha, né, esse crescimento, né? E os grandes investidores entrando na tua área estão vindo para cá também, né? Estão vindo para cá, Por isso que a gente também está olhando, né, com esse olhar mais de lupinha, porque é o que falta aqui pro nosso litoral. É um escritório, né, de alta renda, como é a maioria das pessoas que têm vindo, né, e se estabelecido, e trazendo outras alternativas, né, que muitas vezes os bancos não conseguem. Né? E o crédito, vou começar aqui contigo, via mercado de capitais, para o pessoal entender. Vou começar a ser um pouco mais didático, assim, mais sucinto. A gente não consegue entrar muito no detalhe, porque é um assunto mais complicado. Uma coisa mais para quem está nos assistindo poder entender um pouquinho. Sim. As empresas buscando, né, os recursos diretamente através dos investidores, emitindo títulos dessas dívidas, que aí são os CRIs, CRAs, os FDICs, são as formas, né, porque geralmente esses créditos bancários, quando as empresas precisam, eles são muito produtos de prateleira, né? E a gente consegue fazer uma coisa muito mais padronizada de acordo com o que a empresa precisa. Então, tu já está num termo mais técnico, mas assim, para quem hoje está pensando lá em fazer uma casa, por exemplo, no condomínio, vamos ser um pouco mais prático, né? Qual é o caminho que tu vai dar todo o assessoramento para ele fazer o investimento certo? O que tu dá tu acompanha desde o início ali do processo? O que acontece? A gente acessa ao mercado todo, né? Então, se for um financiamento imobiliário, a gente consegue simular tanto Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú. Então, a gente consegue buscar a melhor solução para o cliente se for um investimento, um crédito imobiliário. Só que a gente está num momento de alta de taxa de juros, né? Se o cliente tem essa necessidade rápida de fazer, vai acabar realmente pagando um pouco mais caro. Sim. Se ele consegue se planejar, a gente tem feito bastante estudos para cartas de crédito de consórcio, que acaba não tendo, é uma taxa administrativa, né? E que tu acaba pagando metade da prestação que tu teria num fundo imobiliário, num crédito imobiliário, e na metade do prazo tu já estaria com o teu imóvel quitado. Através de um sistema de inteligência artificial, a gente consegue hoje precisar em quantos meses ele dando um determinado lance, ele consegue contemplar essa carta. Então, assim, a gente consegue fazer um estudo e um planejamento para adquirir um imóvel, um automóvel, mas é uma das alternativas para essa questão que aí levantada. Tu ter um profissional, né? Todas as áreas, né? Tu tem que ter um profissional capacitado para te dar uma consultoria, na verdade, que vocês dão, né, para o cliente. Então, entrando na área da arquitetura, é a mesma coisa, né? Tu hoje, lá no teu escritório, quanto tempo tu tens de escritório? 20 anos. 20 anos. Tu tens uma equipe lá. Sim. E tu tem uma consultoria, na verdade, o cliente entra para fazer o briefing e lá tu vai entender a necessidade e a partir dali tu tem todo esse acompanhamento, como tu falaste, que até a gente levantou esse tema contigo, que é esse acompanhamento de obra, que é uma característica tua, que é tão importante, né? Sim. No momento em que o cliente entra em contato, que eu vou atendê-lo, pode ser presencialmente ou pode ser também online, as nossas entrevistas com o cliente, a gente faz o briefing, vai entender muito bem
qual é a necessidade do cliente. Eu converso muito, meu atendimento com o cliente demora em torno de 2 horas, porque eu preciso conhecer um pouco a vida da pessoa, o que eu vou planejar para aquela pessoa, então conhecer os gostos, como a família vive, para poder ser mais assertivo no que vamos planejar para eles, né? No caso, eu sento, vou criar, no momento eu vou daí lembrar de tudo que foi conversado, anotado, as ideias deles, os sentimentos, o que passa. Eu não gosto de madeira, por exemplo, a pessoa diz o que aquilo remete, por que ela não gosta de madeira, ou eu não gosto de preto, eu não gosto. As pessoas, elas dizem aquilo remete a uma coisa que ela negativa, então a gente tem que entender, porque daqui a pouco ela detesta preto, vou apresentar uma proposta com preto, né? Então a gente tem que conversar muito bem e entender a pessoa para que ela tenha esse espaço, essa liberdade de falar tudo que ela gosta e que não gosta. Sim, sabe? entendi. E depois a gente vai criar a casa dela, vai analisar, vai olhar até ficar 100% o gosto deles, da família, entender como a família vive naquele lar. E depois que a obra começar, a gente segue com a pessoa, a gente não entrega um projeto e deixa solto, a gente segue acompanhando até a finalização da obra. Quando a pessoa nos contrata para o interior também, que normalmente a gente faz já um pacote, o projeto da construção e o projeto de interiores, a gente segue e continua, então, até a pessoa mudar para a casa dela. A gente vai acompanhar todos os detalhes da obra dela, né? E vem o acompanhamento da obra, né? E acompanhando a obra, a gente vai assim... acontecem erros, né? Nenhuma obra é perfeita. Não dá para dizer que vai sair 100% perfeito. Não vai, sempre tem alguma coisinha que não sai. Mas tu acompanhando a obra e tu consegue, às vezes, resolver coisas antes do erro, sabe? Tu chega lá, observa detalhes e te surpreende, às vezes, assim, do que o que iria acontecer se tu não acompanhasse, sabe? Os sim. pontos negativos. Então, assim, eu costumo ser bem presente por causa disso, assim, para que eu tenha segurança e o meu cliente também. E porque eu falo muito com os arquitetos, né? Porque o papel é uma situação, mas lá na prática... às vezes não fecha, né? Às vezes não dá certo. E aí tu tem o construtor, tu tem que ter um alinhamento muito legal com eles. Hoje eu tenho muitos parceiros bons, assim, construtores, e que a gente conversa muito, e eles me chamam, fazem um vídeo chamada, tô com dúvida em tal detalhe, mas tem uns que não conseguem se abrir, ou às vezes não se atentaram ao detalhe do projeto, e passam alguns erros. Às vezes o projeto está lá, mas ele não observou. Então, a gente, acompanhando, chega lá, observa e consegue resolver coisas antes de acontecer um erro, né? Bacana. E aí, Jana, fala um pouquinho do teu mercado, então. Tá aí já há alguns anos, né? Nesse mercado. Já. Tua família já vem de uma tradição, teus pais. Apesar de ser novo. Jovem. Nem tanto também, vamos né? entregar a idade. Eu já mais ou menos já calculei aqui da Karine. Eu me entreguei de primeira. Primeira agência da Caixa Estadual. Foi banco. Não, mas a empresa, na verdade, a minha família já vem tradicional de loja de colchões. Quantos anos o teu pai tem lojas aí? Ele tá em Capão da Canoa, vai fazer 29 anos, e no ramo de colchões, quando começou lá em Torres, fazem 33. Como é que é o nome da loja do teu pai ali, que é uma tradição ali já? A Casa dos Colchões. Casa dos Colchões. No meu pai, Ronaldo Bauer. Isso bem conhecido na região ali, no meio dos colchões. Eu até comentei contigo, né? Quando eu vim embora, 20 anos atrás, eu comprei um colchão do teu pai. As histórias do papo de obra. Não, é que passa tanta gente ali, né? Imagina, são 30, quase 30 anos, né? Já faz. Eles abriram em Torres, ele e meu tio. Alguns colchões já vendeu por aí, então, já venderam muitos colchões. Eles abriram em 91, depois em 96 foi aberto aqui em Capão da Canoa. Eles abriram o Tremazém. Tá até hoje ali? Praticamente, eu não lembro do jeito. Era meio novo. Mas só naquele ponto onde ele tá ali hoje, deve fazer uns 20 anos, que eu lembro, mais ou menos 20 anos. E a tua história, como é que foi? Aí tu veio pra Atlântida num outro padrão, né? Eu sempre trabalhei com ele, né? Na verdade, eu sempre trabalhei no ramo, sempre gostei desse ramo de colchões, sempre fui criado nesse meio. Então, a gente sempre deu de novo, eu gostei de estar junto com meu pai, acompanhando, vendo, atendendo, pegando as pessoas para treinar, indo em feira, visitando fábrica, e isso gerou ter um conhecimento muito grande. Então, tipo, hoje quando falo em colchão, marca, fábrica, tudo, eu tenho esse conhecimento que eu sempre vivenciei isso daí, né?
Aí chegou um ano de 2016, eu acho, eu já saí do cargo de ajudante de entregador, já saí do entregador, já tinha subido um pouquinho mais de nível dentro da empresa. E eu comecei a botar na cabeça do meu pai trabalhar uma linha mais alta, porque ele nunca gostou muito de trabalhar com o alto padrão. Ele sempre gostou da linha média, que é onde ele é forte, onde ele trabalha anos, trabalha com Erval, Anjos, Capsberg, ele trabalha com essas marcas mais tradicionais dentro do nosso mercado, né? E eu comecei a botar, o mercado começou, como eu atendia muito, eu comecei a atender alguns clientes, na época do Enseada, do Lagos Parque, do Bosque, e eles começaram a me questionar, tu não tem algo melhor? Daí eu falei, o que é melhor? Porque até então eu não tinha muito conhecimento desse mundo, desse colchão mais. Eu falei, não, vou mostrar o meu melhor, assim, não, esse aqui eu voltava comprado, eles acabavam comprando pro quarto de hóspede, ou pros outros quartos, e pros principais eu percebi que eles iam deixar para comprar em Porto Alegre. Ah, sim. Tá? Então a gente foi pesquisando, eu comecei a entrar um pouco mais a fundo, daí a gente começou a trabalhar com a marca da Simmons, trabalhar com a linha média, ali eu fui conhecendo um pouco mais o colchão de alto padrão e me aprofundando um pouco mais, então conhecendo um pouco mais do ramo de colchões, a importância sempre teve, mas batendo mais nessa importância de dormir bem, ter um colchão de qualidade. Não basta tu ter. O pessoal muito falava assim, quem nunca ouviu essa frase, é só pra praia. Ah, sim. É só pra praia, só durmo usar um mês, no ano todo, usar 4 dias. Mas aí vem o questionamento, o que te fez comprar um imóvel na praia? Normalmente o pessoal vim pra descansar. A gente vem pra descansar, a gente vai curtir com a família, trabalha o ano todo em Porto Alegre, nos grandes centros. No meu mercado financeiro deve ser estressante, apesar de não deve ter o físico, mas é estressante pra caramba. Quem trabalha mais no físico tem a questão física, cansado. Tu chegar e ter um bom colchão faz diferença. Então o pessoal vem pra praia pra poder descansar. Tá, então tu vem pra descansar, usufruir o teu momento com a tua família. Deve ser um momento que tu vai ter o maior relaxamento e vai dormir num colchão ruim. Então tu vai passar 7 horas na tua noite, tu só tem 3 dias no final de semana pra descansar. E daí tu vem e dorme mal. Sai daqui com a coluna Faz que é um bico de papagaio, né? Ela pode falar mais, no contexto todo da obra, o colchão é o que menos representa, é o valor que menos representa. Muito pouco. Muito pouco dentro do total da obra. E às vezes as pessoas é o produto mais importante, normalmente o pessoal onde tenta economizar. É a saúde da pessoa, né? Quem não dorme bem, não tá bem no outro Principalmente, dia, nós estávamos conversando lá, nós estávamos falando sobre colchões para investimento, né? Tu faz uma casa para investidor, ele quer vender. Aí chega na hora da cereja do bolo. Não, bota esse aqui que é mais barato. E aí o cliente compra uma casa de 2 milhões, muitas vezes ali, 3 milhões. E, poxa, o cara dorme mal. Qual é a impressão que ele vai ter da casa? Não agradou. Pode ter os melhores móveis, pode ter a melhor cortina, a melhor decoração, né? Às vezes deitar numa cama confortável, no outro dia acordar em paz. Revigorado, faz toda a diferença. Aí tu faz uma economia que não é legal. Ele gastou com móveis, com decoração, com móveis soltos, automação. O cara gastou uma grana. Não é um valor alto. Tudo que tu vai fazer nessa parte é um valor... Então tu faz entre comprar um colchão, vai mobiliar uma casa de 3 dormitórios, tu vai comprar uma linha simples, tu vai gastar, colchão queen simples, 2, 3 dormitórios, tu vai gastar ali 8 mil. E tu gastar um produto um pouco mais elaborado, tu vai gastar 20. É o dobro. Mas às vezes 20 mil, às vezes eu já fui em casa, 20 mil, às vezes é um lustre, é um tapete, 2 televisão, às vezes solar, talvez não seja menos importante. Mas tu tem produtos, tem muito, não, porque é muito caro, eu não vou investir tanto. Não é porque não tem, é porque não vê valor. Só que aí tu falou uma coisa aí tem um outro detalhe, que aí na praia, e tu mora aqui, tu sabe hoje, as pessoas vieram morar no litoral. Hoje inverteu, né? Tem muita gente que inverteu, né? Ele mora em Capão, Xangri-Lá, e vai trabalhar em Porto Alegre e volta na sexta-feira, enfim. E as pessoas inverteram assim. E principalmente a pandemia deu esse boom, né? Tanto que nós estamos aí com estamos falando de 100 mil habitantes em Capão, atualmente. Xangri-Lá também dobrou aí a população. E nós estamos com a expectativa de entrar aí em 180 mil habitantes nos próximos 3 anos no Capão. Sim. Então as pessoas migraram para cá, né? Então as pessoas, aí voltando à arquitetura, eles vieram fazer casas para morar. Com a chegada do Porto também, né, Luciano? Nós vamos ter um outro crescimento exponencial aí. E então, tu que está aí vindo aí para o litoral também como arquiteta, essa característica das casas de moradia hoje aqui, as pessoas vêm morar aqui na praia, né?
aquele conceito de casa de verão, né? Sim. Casa de veraneio, né? Sim. Pô, tu viveu isso, né? Tu veraneava aqui, né? Eu veraneava. E aí, durante a pandemia... Muitos anos, né? Teve isso. A gente veraneava bastante, ficava entre aqui e Camboriú, que também deu esse boom, né? E na pandemia que a gente morou mesmo com as crianças com aula online, a gente com investimento lá fora nos Estados Unidos que a gente não conseguia chegar, teve que fazer a quarentena no México para conseguir entrar e ver como é que estavam as coisas. Que a gente pôde vivenciar mesmo como é que era morar no litoral, mesmo com tudo fechado. Parecia que a gente estava vivendo uma realidade à parte, assim, porque dentro dos condomínios a gente conseguia andar de bicicleta, né? Até assim, viver, né? Conseguia viver, enquanto assim algumas pessoas estavam ali enclausuradas nos seus apartamentos. E aí eu vi que quem tinha realmente casa no litoral começou a fazer esse movimento, né? Tava trabalhando online, né? As crianças estavam... Então, assim, parecia que era verão, né? Claro, cada um na sua casa, até eu que tenho 2 filhos, né? Que gostam de esporte, então as próprias quadras de esporte eram controladas, né? Por família, para não ter tanto... Mas, assim, pelo menos os meus filhos, né? Eles não sentiram, né? O que foi essa pandemia, né? Essa quarentena mesmo, que durou muito mais, né? Da pandemia, sim, por conta da gente ter essa vivência dentro de um condomínio aqui no litoral. Foi uma experiência interessante, né? Não, como a gente fala sempre, né? Ninguém queria, foi horrível, uma tragédia mundial, mas alguns legados deixou, né? A própria arquitetura aqui do litoral mudou. Sim. Esse conceito, com vãos grandes, né? Sim. Questão do gourmet, tudo conjugado. Quase todas as casas hoje tem uma cozinha gourmet, não tem, sim, mais 2 cozinhas, uma cozinha, porque as pessoas ficarem mais próximas, mais integradas. Então mudou o convívio das pessoas, né? As casas pensam assim, em espaços para ter um escritório em casa, trabalhar em casa também. Então mudou muito isso, já não é mais aquela coisa de só trabalhar fora, não. Muitos trabalham só em casa, o dia todo com seu escritório em casa, home office. Então, tem mais valor as casas, as pessoas têm cuidam mais das suas casas, dos detalhes, porque ficam mais em casa hoje, né? Na pandemia, as pessoas começaram a ver o que incomodava nas suas casas que antes não observavam. Então, teve muita reforma, muitos conceitos mudaram, né? Durante aquele período. É verdade. Acho que a gente parou um pouco para pensar, né? Acho que na correria do dia a dia antes, o próprio Porto Alegre, aqui, tu acabava utilizando a casa, não seja mais para dormir, mas tu não prestava atenção onde é que tu tava, né? Sim. Tu vinha, ou chegava mais tarde, às vezes, dormia, mas assim, já ia trabalhar e tu ficava naquela, quando chegava final de semana, tu ia viajar ou sair. Então, quando deu a pandemia, que o pessoal se obrigou a realmente a ficar em casa, a gente começou a olhar com outros olhos para dentro da nossa casa. O que falta, o que tava, às vezes algo estava incomodando, mas o dia a dia tu deixa, depois eu faço, e o depois a gente sempre faz. O provisório sempre acaba se tornando muito provisório. E daí eu acho que o pessoal começou a mudar a visão, e começou a mudar um pouco mais isso. E as pessoas se uniram mais, as famílias, né? A gente no mercado financeiro, o que a gente notou também, né? Que as pessoas começaram a ficar mais preocupadas em ter uma reserva de emergência. Porque antigamente, né, tu jamais imaginava que tu fosse daqui a pouco ficar 1 ano ali sem ter um salário, as empresas fechadas. Então hoje, quando a gente vai fazer um planejamento financeiro para o cliente, a gente sempre procura deixar assim, o custo fixo dele, né, em até de 8 a 10 meses, em liquidez, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Realmente, assim como teve ali, né, aqui o Sul afetado pelas enchentes, quantas pessoas também foram afetadas, sim, e tiveram que se reerguer. Então, eu acho que no momento que tu procura uma boa assessoria financeira, a gente consegue estar fazendo bem esse planejamento, uma coisa muito mais personalizada. Eu que vim de banco, a gente chegava a ter 500 clientes, né, num escritório de alta renda, como é o nosso. A gente tem no máximo 100 clientes, então consegue fazer o acompanhamento do mercado, ficar fazendo revisões de carteira, indicar realmente estudos tanto de crédito quanto de investimentos de acordo com o objetivo de cada cliente, né? Seja uma aposentadoria, seja uma sucessão patrimonial.
Então, isso também na pandemia eu acho que ficou, né, um alerta das pessoas que acabavam não pensando muito nisso. Sim. Bacana, né? Foi uma mudança aí, né? Foi até alguns vídeos, né, na época daqui. Mãe acha o filho depois de 2 anos, né? Porque com a era tecnológica, os filhos cada um num canto. Hoje é assim, né? O filho entra em casa, o celular na mão, a mãe no canto, o pai no outro. No quarto, o filho adolescente fica muito no quarto. Eu tenho filho adolescente. Eu também. E até tinha um vídeo, me chamou a atenção. Mãe acha filho depois de 2 anos em casa. Porque os filhos tinham que ficar tudo no mesmo lugar, né? Incrível isso, né? Parece. E todo mundo nas reuniões online de trabalho, as crianças estudando online, não tinha nem como fugir. Aí o período aí não tinha como sair para brincar com os amigos. Então, assim, era no videogame, era no celular, era no tablet. Então, realmente foi um período depois de ter que, né, se readaptar e tirando aos poucos essa questão da tecnologia que veio aí para nos ajudar em muita coisa. Mas a gente que tem filho adolescente, a gente sabe que muitas vezes, né, atrapalha muito. É verdade. E para o investidor, qual é a vantagem de investir nesses títulos aí? Vamos voltar ao assunto. Então, para o investidor, desde benefícios fiscais, né, como CRIs, CRAS e debêntures incentivadas, prazos personalizados, dependendo do risco da empresa, a gente consegue também avaliar, né? Então, eu acho assim que a gente consegue, como eu costumo falar, acessar através das corretoras um shopping financeiro e a gente tem acesso a todos os produtos do mercado, coisa que se o cliente vai procurar investir através da plataforma do banco, é só aqueles produtos que o banco tem. Então, a gente consegue diversificar um risco, né? Procurar um prazo de acordo com o que o cliente está disposto a deixar, seja de longo prazo, ou se for uma aplicação mais de curto prazo, o que a gente tem. Então, assim, abrir o mercado, a gente acessa uma plataforma gigante, né? Muitas possibilidades ali. Então. Exatamente. Então, assim, eu acho que hoje em dia, com um cenário de alta de taxa de juros, as pessoas estão aproveitando bastante renda fixa, mas também tem bastante opção em fundos imobiliários que estão, né, com desconto nas cotas. Então, o legal é procurar realmente uma assessoria, né, falar qual é o objetivo, o que tem no mercado. Às vezes, quando o cliente tem um valor, né, no banco e acaba não tendo muito essas revisões de carteira e fica ali sem indicações, a gente costuma fazer um estudo, né? Aqui tu pode mexer, aqui tu está bem alocado, independente se o cliente né, quer permanecer ali ou quer manter no banco para fazer mais o dia a dia, mais transacional. Geralmente eles têm procurado essa consultoria em relação a investimento, porque faz a diferença, né? Bacana. Para a gente, antes do nosso bloco, virarmos o bloco, voltando ali então ao atendimento. A questão de escolha de materiais, então, tu trabalha diretamente envolvida nisso, né? E aí tu, como eu tenho perguntado para os arquitetos, todo um critério de escolha de um produto de alta qualidade. Tu tem que te envolver em tudo, né? Sim, a gente tem que especificar, né, um piso, a gente tem que saber o piso correto para o local certo, né? Então, tem que cuidar se eu vou usar um piso qualidade e também um piso polido, acetinado, um piso hard. Cada um tem um local para ser usado, né? Um laminado, um vinílico, então tudo tem que ser pensado, a segurança e também a sensação que a pessoa vai ter usando aquele material, sabe? O que um material passa de sensação e o que o outro passa, e também a segurança nos espaços. Aproveitar um pouquinho então da tua experiência, vamos montar uma casa aqui então. A piso hoje, o que é forte tendência hoje em pisos? Vamos lá, da cozinha, ao gourmet, enfim. Muito porcelanato acetinado, né? O polido se usa pouco, não está se usando tanto mais, pela dificuldade de manutenção, que ele aparece mais sujeira, ele risca mais. Nos banheiros ele é liso. Eu não indico nunca para os meus clientes, porque acho muito escorregadio, mas nas paredes se usa, né? Então, assim, hoje está se usando muito, buscando o aconchego para dentro do ambiente, então buscando o vinílico, o laminado, que dá aquele toque de aconchego, sabe? Então, não é um piso frio. Então, hoje tem vários
produtos que podem ser usados na casa toda. Nos banheiros também tem umas restrições, mas assim, eu quero usar em toda a casa um vinil que tu pode usar, andar descalço, é mais confortável. Então, assim, vai muito também o que a pessoa busca. Eu sempre pergunto qual é a sensação que tu quer ter na tua casa. O que tu imagina sentir dentro do teu ambiente. Então, é isso. Desde a iluminação, tudo tem que ser pensado, né? O piso aquecido lá tem uma característica, eu te falo porque a gente tem um parceiro agora que está trabalhando com o sistema inverter, aí, que dá 60% de economia na energia. Eu não sei se tem cultura lá hoje, o piso aquecido lá nas casas. Poucos colocam, não colocam muito, não. Não são todos que colocam. Ainda não chegou essa cultura lá do piso aquecido. Algumas casas sim, as pessoas já têm esse conceito, já imaginam a sua casa assim, mas muitos ainda não. Que aqui no litoral começou a ter essa tendência, porque tu imagina, as pessoas estão morando aqui, tu chega em casa e tu tá ali com 26, 28, não precisa ligar nenhum ar-condicionado, né? Sim. Tu poder chegar e colocar, botar tua meia, tirar teu sapato, ficar de meia dentro de casa, quer dizer, é muito confortável. A questão também ele faz o trabalho das roupas, né? Não deixar a umidade, né? Sim. O mofo. Ajuda bastante. Umidade. Fica um ambiente mais. Tá bem legal. É uma tendência interessante aí. Tá pegando bastante. E lá, colchões, falar um pouquinho de tendências lá, então, o que hoje o mercado. Assim, pra gente dividir um pouco o que é consumidor, o que é investidor, o que é. Tem os dois, né? A gente atende os dois públicos hoje. Quando a gente fala em consumidor final, que é o consumidor que vai lá comprar na loja para seu uso próprio, a gente tenta indicar sempre, tenta entender um pouco mais, tem então o brief, atende o cliente, tenta entender a necessidade dele, o que ele está buscando, se ele gosta de um chão mais macio, mais firme, se ele tem algum problema de saúde, alguma coisa, a gente tenta buscar conversar bastante com o cliente, deixar o cliente bem à vontade, para poder fazer a melhor indicação possível. Então, depois de uma boa conversa, a gente vai indicando. Hoje, a gente tem uma tendência ao mercado vender mais colchão macio. Tá? Existem exceções, tem pessoas que são mais acostumadas a dormir em colchão firme, então a gente tem, mas vou dizer que 70% da loja hoje, mostrar é colchão super plush ou colchões macios, que é realmente quando tu vai deitar, traz aquela sensação de conforto, traz aquela menos pressão que a gente fala, então é a sensação que estivesse dormindo nas nuvens, então é exatamente isso. Traz muito isso porque os Estados Unidos hoje é uma das grandes referências na questão de dormir, ter esse conceito, né? Então, quando as pessoas viajam para lá, quando as pessoas têm a oportunidade de viajar, morou lá um tempo, talvez possa dizer, o pessoal fala muito que lá no Estados sempre vende essa questão do colchão mais macio, o colchão do hotel. Quem gosta, dormir no colchão do hotel. Te abraça. Tipo, então eles investem bastante, né? Às vezes não investem tanto na cama, mas investem no colchão, que faz muito mais sentido, né? Exatamente. Investir no colchão. Para tu chegar e ter, tanto que as marcas americanas que a gente trabalha são marcas de 1880, 1860, 1830, não, 1930. Então, marcas que estão há muito tempo fabricando colchão e pensando no bem-estar. Então, quando as pessoas puderam viajar um pouco mais para fora, conseguiram descobrir o que é realmente ter um colchão diferenciado, e quando volta ao Brasil, cara, eu quero viver essa experiência. E quando vem na loja, às vezes não conhecia, e deita, nossa, olha esse colchão, parece o hotel do hotel. Então, relembra, para essa viagem que a gente fez em tal lugar, fez em tal lugar. Então, a gente tenta trazer essa experiência para dentro da loja, entendeu? Então, tu chegar ali e ter ser encantado por alguns colchões, tu olha assim, tu deita, nossa, colchão top, colchão bom, não imaginava que existia isso daqui. Então, isso hoje é o que nos move, é realmente fazer as pessoas terem uma experiência incrível na hora de dormir. Então, hoje, quando tu fez a pergunta, falar em consumidor final é isso, é o colchão mais puxado para o macio, colchões mais plush, colchões que trazem experiência diferente, conforto, para tu realmente ter uma noite de sono espetacular. Quando a gente fala em investimento, a gente vem o paradigma de antigamente. Colchão, ele fica escondido embaixo da roupa de cama. Então, assim, eu sou um cara que brigo já há um bom tempo aqui no nosso litoral para pessoas investir no colchão. Muitos falam, o colchão não aparece, o colchão não fica visível. Então, mas a gente começou a ter esse contato mais forte com os profissionais de arquitetura e design de interiores, para na hora de mostrar, vamos botar um colchão relevante, um colchão de marca. Porque o colchão por muito tempo não teve isso, né? Sim. Tipo, hoje em dia tu fala, as casas, tem uma iluminação, antigamente o pessoal, lâmpada, agora não. A casa tem uma iluminação, um projeto de iluminação top, tem um paisagismo, uma piscina natural.
Então, traz essa relevância. E o colchão, por muito tempo, ele foi... Tá, bota uma roupa de cama bonita, mas não bota um colchão bonito. Aí vem as camas. Hoje em dia, o pessoal tá investindo nas camas. Cabeceiras, camas. E o colchão ainda dá. Daí vem eu contra. Vamos botar um colchão relevante. E daí a gente começou a trazer marcas com conceitos renomados. Trazer uma Simmons, trazer uma Kinkoi, trazer uma Restonic. São marcas que quando o pessoal olha assim, mas que marca é? O que é isso? Aí começa a pesquisar um pouco mais. São marca americana e tal. Vai nos Estados Unidos, olha aqui essa marca aqui, ó. Aí começou a criar essa cultura. E quando tu faz a casa à venda, tu vai fazer o memorando da casa, né? Tipo, colchões padrão americano, Simmons, Kinkoi, começa a valorizar. A gente começou... Um upgrade lá, né? Começou um upgrade. Então, a gente vem nessa crescente. Hoje, a gente teve parceiros, a Dorata, que está fazendo a Cision, é um clientaço nosso, só colchão nas casas à venda, colchões de altíssimo padrão mesmo, botaram todos os dormitórios. Normalmente, o pessoal tem que botar um colchão mais barato, eles não. O que tem de melhor... A gente colocou, agora a gente fez a suíte do Joacir Martinello, do edifício. Sim. Realmente, ali também, o Joacir não, a gente quer botar o que há de melhor no mercado. Botou tudo colchão top, colchão diferenciado das camas também. Então o pessoal aí, faz uns 2 anos pra cá, o pessoal começou a ter essa percepção que além de ter um móvel top, uma iluminação bonita, paisagismo diferente, uma arquitetura diferenciada, tem um bom colchão juntamente. Como diz o nome, tu vai ter que ter uma harmonia entre tudo, né? A gente botar uma casa de 3 milhões e botar um carro velho na garagem. É incompatível, né? Tem que ter essa compatibilidade. Então a gente começou a trazer e tem bastante, graças a Deus, tem alguns investidores já percebendo. Acho que até os clientes começam a contestar algumas vezes. A gente tem um projeto para os investidores, às vezes que não querem, não adianta brigar com o cliente, a gente quer vender o melhor sempre. Então, a gente oferece o colchão de custo um pouco mais baixo que algumas marcas americanas. Porém, quando vender a casa, a gente acessa esses colchões e a gente faz a troca. A gente faz essa upgrade para o cliente. Porque o nosso pensamento é fazer que as clientes tenham as melhores experiências da noite de sono possível. Então, se o cara comprou uma casa de 2, 3 milhões ou menos, de 500 mil, 600 mil, diferente da casa, ele vai ter que dormir bem. Sim. E se ele não gostou do colchão, porque o colchão é muito pessoal, então daqui a pouco o colchão é muito firme, muito macio, indiferente, ele tem a possibilidade de estar na loja, se o colchão for comprado conosco, de poder fazer a troca e escolher o colchão que ele... Que legal. Isso é bem legal. Experiências legais. A gente consegue atender os dois coisas. Então, a gente atende o investidor que sabe que de repente ele não quer investir tanto e tal, e depois a gente consegue atender o cliente que comprou realmente, fazer que ele tenha uma noite de sono diferenciada. Isso aí, papo de obra, informação de qualidade, é isso aí. Nós vamos fazer um intervalinho aí de 1 minutinho, nós temos uma dica aí da Revoc, fica aí com a dica, você que vai construir aí, que é bacana, fica a dica aí, já voltamos. Eu vou te dar 4 bons motivos para regularizar a sua obra em 2025. Sou o William da Revoc Engenharia e nós somos especializados em regularização de obras e economia de impostos para nossos clientes. Então vamos lá. Motivo 1. Evite multas altíssimas e problemas com a Receita Federal e outros órgãos reguladores. A falta de regularização pode levar à interdição da obra ou até mesmo complicações judiciais. Motivo 2. Apenas os imóveis regularizados podem ser vendidos e transferidos. Não espere precisar vender ou fazer um inventário para ajustar isso. Os custos serão ainda maiores. Motivo 3. Obras não regularizadas não têm direito a receber financiamentos, consórcios ou linhas de crédito. Se você precisar disso para reformar ou concluir a sua obra, já sabe o que precisa fazer. Motivo 4. Pode ser um processo simples se tu contar com a assessoria da Revoc Engenharia. Então entre em contato com a gente através do link da bio e agende uma reunião 100% gratuita para entender sobre a regularização da tua obra. A gente agradece a Deus aí pela oportunidade de levar esses conteúdos, esses grandes convidados, os grandes players que estão comigo aqui nessa bancada hoje, falando um pouco sobre colchões de alto padrão, falando um pouco sobre tendência de arquitetura, mercado financeiro, como eu digo aqui, a gente conecta todo esse ecossistema, né? Quem vai construir, quem precisa de uma boa profissional, o produto para dormir bem e quem tem o dinheiro, né? Que aqui no caso hoje representa... Ou se não tiver também a gente dá um jeito. Tem um ditado que eu sempre digo, se você não tem o dinheiro, mas você tem o telefone de quem tem o dinheiro, que no caso hoje aqui é a Karine, você tá bem, né, Karine? É verdade. E eu tenho o telefone dela, viu? Se precisar, fica a dica aí. Então vamos lá, que a coisa passa rápido aqui, né?
Celane, vamos voltar ali às obras. Então, tu acompanha, tá lá sempre. E os famosos BOs, né, que acontecem, né? Então, tu tem que estar lá, né? Tem que estar lá. A questão de mão de obra hoje, como é que tá na região lá? Isso é importante. Escassa. Também? Escassa. Tá bem complicado. A gente tem poucas equipes qualificadas e essas equipes não conseguem mão de obra para ajudá-los nas obras. Então, assim, tá bem complicado. Muitos dos erros acontecem pela falta de qualificação, às vezes falta de entender um projeto, falta de leitura de projeto, acontece os problemas nas obras. Aí não é nem a questão do que o projeto não ficou certo, não. É a leitura correta do a leitura do projeto, que está acontecendo. Né? Então, assim, por falta de preparo das pessoas que estão trabalhando. Por isso que tu tá lá na obra direto, né? Justamente para evitar isso, né? A gente eu tenho essa sintonia com os construtores, se tiver dúvida, sempre me chamar, né? Mas às vezes erros acontecem, que passam muitas pessoas lá naquela obra, então pode acontecer. Mas a gente tem que estar presente para resolver os BOs de obra, não deixar que eles cheguem lá no final para o cliente, né? E aí aproveitar, inclusive tu está convidado agora dia 30 para participar do nosso workshop, né? E tu participou de alguns já no ano passado. A importância de trazer novas tecnologias, até eu quero puxar esse assunto contigo também, pelo que tu já estudou e participou de alguns eventos. Sim. A importância do steel frame também nessa revolução tecnológica de trazer a modernidade, trazer uma obra limpa, sustentável, uma obra rápida, acústica, térmica. Eu queria uma opinião tua sobre o steel frame. Tu te encantasse também com isso, né? Sim, eu gosto muito desse sistema, porque agilidade, uma obra que leva 6 meses, então o cliente tem um tempo bem menor de estresse em obra, né? E com essa construção steel frame, tem muito menos erros, porque ela já vem pronta de fábrica, não está montando lá, sabe, no local. Então, é um Lego, já vem prontinha e ela é montada no local, faz o radier e segue com a obra. Então, acontece menos problemas na obra. Então, eu ficaria bem feliz, porque ainda a obra convencional tem muito ainda, mas tijolinho por tijolinho aqui, olhando o tijolo, levantar uma obra de 500, 600 metros quadrados, então é bem... O processo é bem mais artesanal, né? E a questão da impermeabilização, a questão da umidade, a gente tem muito É um dos grandes problemas da Não só no litoral, eu falo litoral porque é nosso produto, mas em qualquer lugar, a gente tem no Rio Grande do Sul, uma umidade muito grande, ascendente. Sim, a gente tem muito problema de umidade e tem esse cuidado na obra, né? O máximo de cuidado, eu acabo sendo até chata, de tanto que eu chamo atenção na obra, faz isso, faz aquilo, cuida isso, cuida aquilo. Sou bem intensa cobrando os detalhes da improvisação, porque já tivemos muitos problemas com isso. Então, tentando evitar esses problemas. E depois que eles acontecem, o conserto é bem chatinho, né? Tem que ir todo um processo de remoção, de reboco. Então, é um transtorno bem grande dentro da casa da pessoa. Já fiz vários desses processos, então... Inclusive, tive até na minha casa, eu também tive esse problema. Então, de ter que remover, dar uma bagunça, uma casa sujeira. De ferreira. Mas funciona. Só que assim, se a gente puder evitar para não chegar nesse pós-obra depois com problemas, é melhor. Então, a gente tenta fazer de tudo durante a obra, né? Que eu ia te perguntar, e aí tu realmente é encantador, né? Quem conhece o steel frame, e vamos reforçar aí o Papo de Obra que tem acompanhado há 2 anos agora, a gente abraçou essa nova tecnologia, porque eu me encantei quando eu vi pela primeira vez, e hoje sou um profissional da área, trabalho com steel frame, né? É uma obra diferenciada, inclusive até para os móveis, até entrando na questão interiores, é 100% assertiva. Tu pode mandar fazer o projeto de móveis, as esquadrias antes. Tu pode fazer tranquilo, a obra está sendo executada, que tu pode, é 100%, não é aquele centímetro a mais, o centímetro que chega na obra, tu sabe, pronta, né? Tu sabe como é que é, né? O cimento lá a gente faz a diferença no reboco depois. A gente acerta no reboco. Aí é o famoso acerta no reboco, né? Esse tijolo tá muito feio. Não, no reboco a gente resolve. E uma coisa importante que a gente tem dados e a gente tem falado bastante, e por isso que o Papo de Obra está trazendo essas tecnologias para o litoral, existe um estudo muito importante aí, muito preocupante também, né? Em 5 anos tem um instituto, eu vou até trazer o nome desse instituto para cá, que é um problema sério a mão de obra.
A gente já está tendo problema com o servente de pedreiro hoje. Sim. A gente conversa com todos os construtores aqui na bancada. Não tem servente. Já não tem mais, lá também acho que tem uma dificuldade. É o mesmo problema. E então, não está vendo o filho não quer mais. Sim. O filho não quer dar sequência, né? Então parou no pai. O avô já se aposentou. O pai seguiu, mas o filho não quer dar sequência. Então, é um gargalo que está acontecendo agora. Não é daqui a 10 anos. Não, já é agora. Então, com 4, 5 profissionais de uma obra, você faz uma obra aí de 300 metros em 6 meses. Então, isso é muito interessante, né? Tem que estar aberto às novas tecnologias. Mas a grande trava ainda é a consciência das pessoas, né? As pessoas, quando eu falo no steel frame, tem pessoas que se interessam, vão pesquisar, eu quero fazer minha casa assim. Mas tem pessoas assim, mas minha casa não vai voar. Os problemas Sim, os mitos que a gente fala. Os mitos que as pessoas têm. O preço têm. da alvenaria é mais barato? A alvenaria é mais barata? Não, eles se equivalem. Se equivalem tem os valores. custos que tu vai reduzir, questão desde o radinho. Prazo, né? Então, se é para venda, por exemplo, tu vai levar 12 meses, tu pode levar 6, tu tá tendo um lucro de 6 meses, né? Sim. Tu vai vender antes, né, aquela casa. Então, eu sou muito favorável, Que legal. gosto muito Espero dessa que tu tecnologia. tenha presente aqui, vamos ver se tu Eu consegue vou vir. Que bom. Convidei um outro engenheiro para vir. Vai ser uma presença ilustre nossa aqui. Inclusive o pessoal da Raro também, eu já convidei o Michael, acho que vai estar aí. Convidei ele ao vivo aqui, vamos cobrar ele ao vivo. Ele estava assistindo aqui, ele mandou. Michael, vamos ver se dia 30 tu comparece, vai lá no link lá, se não fez ainda, faz a inscrição. Acho que o Michael vai vir, eu tinha convidado ele já algumas vezes. Vamos lá, pessoal, vocês que são aí da construção civil, vamos na nossa imersão, dia 30, já aproveitando de novo, reforçar, agora dia 30, semana que vem, na SICA, ou aqui na SOCIC, das 9 da manhã às 18, vai ter uma aula, vai ter a parte teórica pela manhã e a parte prática de tarde. E nós vamos trazer isso, a gente está engajado aqui a trazer o curso técnico para o profissional da obra. Nós vamos formar o profissional, nós vamos capacitar quem é da obra para se qualificar para fazer uma casa depois. Esse curso é um curso de 3 dias, nós vamos trazer para cá. Eu quero, se Deus quiser, ir para agosto, até agosto, a gente trazer o curso da Araucária aqui para o Litoral Norte. Não precisa tu te deslocar para São Paulo, para outros lugares, vamos fazer aqui. Aqui vai ser o nosso centro de treinamentos. Legal, isso aí é a nossa missão, né? Legal, vamos seguir isso aí para deixar um legado, né? Sim. E tem mercado, né? É verdade. Karine, para a gente começar, né? Tem bastante assunto contigo aqui, mas a gente voa aqui, né? É bastante tá, assunto. Tá legal? Agora a gente pode fluir? 2 horas de podcast. Elas chegam aqui, depois ela vai fluindo, vai acontecendo. Um assunto que a gente ainda não abordou aqui, que eu estava... como funciona na prática o equity, né? O home equity. E as vantagens. O home equity, para esse momento que a gente está com cenário de alta de taxa de juros e a pessoa física precisando tomar um empréstimo, tomar um crédito, ela consegue botar um imóvel dela como garantia e assim acessar taxas baixas no mercado, o qual ela consegue parcelar em até 20 anos e, dependendo da avaliação do imóvel, até 80% do valor do imóvel. Então, acaba sendo bem interessante, né, para aquela pessoa física que está realmente precisando, né, de crédito, tá em alta. Assim como um crédito consignado também, né, acho que as pessoas estão buscando essas alternativas, o consórcio, né, por isso que eu digo, é interessante que a gente faça um estudo né? E... Para cada problema, a gente tenta trazer uma solução, né? Bem personalizado, de acordo... Hoje tu atende, a tua região é litoral aqui, tu está mais concentrado aqui? Assim, eu tenho bastante clientes já aqui no litoral, mas eu tenho bastante cliente de fora do país, tu acredita? Olha só. Porque os meus últimos relacionamentos, né, com as pessoas de fora e a questão do meu marido ter... também trabalhado em outros lugares, então o network acaba se expandindo bastante. Mas o que acontece? As pessoas que moram lá fora e ainda não deram a saída fiscal, ainda mantêm seus recursos aqui no Brasil, até esperar o seu processo de imigração. Não levaram ainda seus investimentos para lá e muitas vezes, assim, por mais que a gente também indica dolarizar, né, nesse momento não é, o dólar está caro, não, a gente... Até 20% do patrimônio do cliente a gente também indica
botar fora do país, investir lá fora, né? A gente consegue, através da própria XP, tá fazendo esse investimento, mas são muitas possibilidades, né? Uma curiosidade agora com a nova mudança do presidente lá. Como é que tá essa questão da migração, a volta aí? Tá vendo uma volta bastante significativa aí, né? Assim, foi o que aconteceu com a gente, né? A gente estava lá, né, vivendo, trabalhando, tudo certo, e aí é um baque pra gente, né, retornar pro Brasil justamente por conta, né, de todas as política, sim. A gente sabe que é mais complicado, mas para quem está ficando lá e ainda não tem os documentos, também tá difícil, assim, tem bastante gente com os processos sendo negados, preocupados, né, em voltar, e quem tem passaportes europeus pensando, se eu não conseguir ficar aqui, eu vou para outro lugar ao invés de vir para o Brasil. Então, assim, tá um momento bem, assim, instável, né? Instável, né? O presidente mudou bastante essa questão lá do Green Card, né? Acho que tá mais rígido do que já era, né? Tinha lá? Oi? Vocês tinham? Não, a gente acabou voltando antes do processo ser concluído, mas a gente chegou a entrar com habilidades especiais do meu marido, mas é um processo longo, né? Para quem não sabe, né? Tua esposa trabalha com futebol, né? Então sim. Tem toda essa questão aí. Sim, mas não é fácil, assim, quem pensa que imigrar é fácil, principalmente para os Estados Unidos, mas assim, é uma experiência maravilhosa, né? A gente volta enriquecido, as crianças, né, em 6 meses já estão fluentes na língua, então é uma baita de uma experiência, mas o Brasil é muito bom. É bom, né? É bom. E Capão da Canoa, Litoral Norte. Pois eu vim direto, né, pra Capão, e todo mundo, Karine, tu não vai te adaptar. Eu tô, assim, amando, né, amando. Pra gente... Mais qualidade de vida. Tu falou uma coisa interessante, né, até o Juliano pode dar a opinião dele também, que as pessoas não entendem, né, a gente não... Se bem que esse verão foi a fora da curva, nós tivemos um mar nosso mar, Nós tínhamos um mar de... A gente passou todo o verão no Roubadinhas, né. Tínhamos um estúdio lá. Não teve vento também, que era uma coisa, né, atípica. A gente estava no paraíso, porque Roubadinhas hoje é um lugar muito bacana aqui em Atlântida, né? E as pessoas ficam maravilhadas ali no Roubadinhas. E como é que a gente vê, né, investimento de residências aí de 2 a 25, 30 milhões? Por que investir aqui, né? A gente não tem, até então, né, porque esse verão foi lindo, né, o mar. Mas assim, o melhor mar de Santa Catarina, etc. Mas, puxa, a gente tem uma... Eu acho que o nosso diferencial é isso, né? As pessoas, né? A logística, né? Tu tá em Porto Alegre 1h15, tu tá aqui na praia. Eu acho que é a praticidade, né? A gente gosta muito de elogiar, às vezes, os outros lugares também, né? E às vezes não olhar o nosso aqui. Tem muita gente que vai, por que não vai? A gente fala que tem que não faz Santa Catarina, Rio de Janeiro, fora, às vezes, o que querem em Capão, né? Mas Capão, eu acho que a praticidade e a questão que nós estávamos falando ali da qualidade de vida, né? Às vezes tu dá na Grande Porto Alegre, vai sair de Novo Hamburgo a Porto Alegre, às vezes tu pega na 116, tu pega o trânsito pegado 2 horas, 2h30 para chegar. Tu tá aqui, tu sai daqui, tu leva a Porto Alegre uma quilometragem muito maior, tu leva muito menos tempo. Então, nós estamos falando 1h30, nós estamos de Porto Alegre, tu tá aqui. Esse verão foi calor. Foi um mar espetacular. Calor, não teve muita chuva. Um mar fantástico, não teve muito vento. Sim. Então foi uma temporada fantástica. A gente tem a praia, a gente tem a lagoa. Não gosto de mar. Tem a lagoa. Até vou abrir um parênteses, né? O olhar das lagoas, e a gente tem aqui agora os empreendimentos da D1, vou citar vários aqui. O Harmony ali tá sensacional, né? O que se despertou agora para as lagoas, nós estamos de costa para as lagoas. A gente tem um paraíso aqui, né? Quem não conhece as lagoas aqui do nosso litoral, agora com esses novos empreendimentos que estão abrindo, a Nasália abriu, a D1 abriu, vários empreendimentos. Aqui no sentido até a 101 ali, nós vamos ter vários condomínios novos abrindo. É lindo, Porque a gente vai começar a usar a parte náutica, que não era usada. Exatamente. Porque até semana passada eu tava aí, uns brothers estavam em Porto Alegre fazendo o curso de carta motonáutica, E eu não sabia, mas a carta tradicional de amador não pode ir no mar. O nosso mar aqui é proibido.
É só para outra carta específica. Não sabia também. A questão do litorâneo do mar, no Rio Grande do Sul a gente não pode acessar. Então por isso que até não, só se tiver uma habilidade, uma carteira específica. Mas a lagoa, rio, essas partes a gente pode usar toda hora. Então a gente começou sempre a olhar o mar, olhar a frente mar, a praia e tal. Quando acabou os espaços, acho, da praia, ou começou a ficar muito caro, a gente começou a olhar para o outro lado. Então a gente tem praia, a gente quer lagoa, a gente tem a lagoa, daqui a uma hora daqui a gente tem a serra. Então dentro de um espaço pequeno a gente tem capital, temos litoral, temos lagoa, temos a serra. Então ela é prática, né? Sim. Então a qualidade de vida proporciona isso. Então, não quero mar, quero lagoa, tu consegue, quero rio. Os rios que intercalam, e não é uma lagoa, né? São um complexo de 40 e poucas lagoas. E a Karine, que tem a experiência de morar dentro de um condomínio, a gente sabe o que é um condomínio hoje. Eu acabo nem saindo. Eu que recebi a minha família agora, esse feriado. Tu curte tudo dentro do condomínio, né? Imagina, ali... Tem toda a infra, ali tem até uma praia, né? Uma praia particular, e academia. Piscina coberta. E aí as crianças acabam fazendo amizade também, é um período que fica cheio, né? Os finais de semana. Isso é uma coisa também que eu notei, que final de semana mesmo, os que não moram, vêm todo final de semana. Então, assim, as pessoas estão aproveitando mais as suas casas, né? Que antigamente... Sim. Muita gente foi ali entregar os negócios, nós fomos, nossa... bem devagarinho, porque muita gente circulando, andando, correndo. Tu conhece alguns condomínios? Muita vida. Sim, tu conhece. Muita vida, o ano inteiro, exatamente. A gente, tu sabe, eu comento isso quando eu prospecto os parceiros do Papo de Obra, e quando eu falo do litoral, esse dia eu citei isso aqui, eu estava conversando com uma empresa lá de São Paulo, e aí, litoral norte, não conheço. Só um pouquinho, eu estou no meio numa cal ali, né? Só um pouquinho, fui lá, busquei 3 vídeos que eu tinha de condomínios diferentes, da Seara e tal. Eu disse, enquanto nós vamos conversando, vai abrindo os vídeos aí. Quando eles começaram a abrir os vídeos, eles não têm noção o que é um condomínio de 500 casas de alto padrão, como exemplo lá em Seara. Né? Ele disse, não, isso aí, onde é que tu está? Eu disse, eu estou no Rio Grande do Sul, litoral norte, cidade não, só um pouquinho. É Miami, Camboriú. Não é Camboriú, nós estamos falando do litoral norte. E aí quando tu começa a mostrar, a conversa parou. E a gente começou a olhar vídeos. No meio da reunião, paramos tudo que estava fazendo para falar dos condomínios. Olha, eu só vou mostrar 3, tá? Eu tenho uns 80 aqui para mostrar para vocês, mas eu vou mostrar só 3. Então, eles não têm noção do que é o tamanho disso aqui, né? Desse pequeno, entre aspas, pedaço. Porque nós estamos falando num raio de 30 km entre Torres e... Não, mais um pouquinho. 60 km. Mas Torres tem pouco condomínio. Entre Osório e Torres, eu vou falar em 60 km. Cara, é muito pequeno o espaço para o tamanho que nós temos de empreendimentos, né? E o que vai ser lançado agora, né? Não, e quando lança, a velocidade que é vendido, que também é uma coisa que ninguém consegue entender, né? Esse é meu maior desafio aqui, né? Que o pessoal deixa o valor todo em liquidez ali, parado às vezes em banco, para aproveitar essas oportunidades aí que o mercado oferece. Para comprar o imóvel. Não deixa de ser um investimento. Sim. A gente mesmo aconselha, né, o cliente a não botar todos os ovos na mesma cesta, né? Mas claro que a gente sempre dá uma puxada para nossa brasa. Karine, para a gente encerrar essa tua participação, que nós temos muitos assuntos, poderíamos ficar horas aqui. Então, nesse cenário que tu já tinha comentado sobre os juros elevados, né? Eu Qual acho que são as estratégias mais inteligentes e eficazes aí? A gente acabou já mencionando de forma... Tudo, né? Então, a gente tem feito bastante essa indicação para o home equity, né? Quando a pessoa tem um imóvel para colocar como garantia. Quando é pessoa jurídica, essa forma de crédito através do mercado de capitais é uma coisa que a gente tem falado bastante aqui, né? Inclusive naquele evento que a gente fez também ali na SOCIC para os construtores, para desmistificar o que acontece muito aqui, que é eles acabarem usando muito capital próprio ou pegando esses produtos bancários, né, que são de prateleira, sendo que conseguem acessar através de fundos ou diretamente com investidores um produto personalizado, né, muitas vezes com taxas reduzidas, com prazos, né, adaptáveis de acordo com cada empreendimento. Então, eu acho que é praticamente isso. O consórcio, se a pessoa consegue ter esse período de planejamento também, é uma coisa que as pessoas estão conseguindo escapar
desses empréstimos mais altos via empréstimo pessoal, né? Ou muitas vezes um financiamento imobiliário, né? Se é uma oportunidade que a pessoa precisa fazer, tudo bem, mas amanhã ou depois, se ela conseguir trocar essa dívida, né, ter um valor ali para dar, para a gente fazer esse estudo, ela dá o lance ser contemplado e quitar esse financiamento imobiliário é uma coisa que a gente também, às vezes, dá como sugestão. A pessoa já tem um financiamento imobiliário em andamento e está com uma taxa alta porque foi a oportunidade que ela conseguiu ali para adquirir aquele imóvel. Sim. Amanhã ou depois, se a gente conseguir, né, planejar, ela se capitalizar de novo para fazer essa troca, né, de dívida, é uma coisa que a gente tem aconselhado. Legal. Tem muita coisa legal aí. Sim. É uma aula de mercado financeiro. Vou fazer um podcast só do mercado financeiro. Ai, meu Deus. Zelaine, para a gente encerrar então, alguma coisa a mais que eu gostaria de citar sobre tendências, acho que a gente falou um pouquinho de tudo, né? Acho que foi bem legal aí para a gente poder... Para quem vai construir, para quem está pensando, então vamos lá procurar a Roselaine lá no escritório. Quem tiver interesse. Faz todo o assessoramento, Sim. desde o projeto, interiores, faz tudo, né? Projeto, interiores. Faz um briefing. Com muito lá. amor, carinho, Inclusive dedicação. eu quero deixar fazer uma salve aqui. Tu conhece a Lívia? Lívia. É Lívia, tua filha, né? Lívia, aham. Ah, ela ficou pensando. A Lívia tá te assistindo lá. Tá. Postou uma foto lá, quer dar um abraço para ela. Então, um beijo para minha filha Lívia, querida, amada. O pessoal do teu escritório. O Né? pessoal do meu escritório, a Patrícia, o Tobias, a Duda. Legal. Solane, quero te agradecer, já vou me despedindo dos convidados aqui, nosso tempo tá se encerrando. Quero te agradecer, o assunto é vasto aí, pra gente falar muitos tópicos aí, né? Mas eu acho que a essência a gente conseguiu passar, muito obrigado. E obrigado aqui por estar com a gente nessa história. Agradeço. E quando precisar, volte sempre. Então, tá Às bom. ordens aí. Obrigada. Quer deixar teu Instagram lá da empresa? Lá do teu profissional? É Roselaine, _, a Tesla mesmo, é o meu Instagram. Cai lá no escritório. Muito obrigado, então. Volte Eu que sempre. agradeço. Obrigada. E aí, meu amigo, eu acho que passamos um pouco de tudo aí da empresa, né? Acho que falamos um pouquinho. Empresa bacana aí. Sobre Duas tudo. lojas atualmente aqui em Atlântida, né? Atualmente, estamos com 2 lojas, 2 Tem unidades. projetos aí futuros? Cara, vamos. Nunca Tem descartamos, projeto. né? Não, tem ideia. Você descarta. A gente já tem uma marca registrada, tem toda uma idealização dentro da empresa de querer expandir, mas primeiramente vamos fortalecer aí, né? fortalecer aqui na nossa região. Tem 2 unidades Vamos já. citar ali o endereço das lojas? Tem uma na Avenida Paraguaçu, número 3622, aqui em Atlântida, mais próximo a Capão. A gente trabalha mais a região Divisa de aqui, Capão né? da Canoa. E depois a gente tem outra em Atlântida também, na Avenida Paraguaçu, número 5395. Aquela loja é recente, né? Aquela é recente. A gente tinha uma loja lá embaixo, na Avenida Central de Atlântida, no Living, né? Era bem embaixo do Living. Só que a loja ficou um pouco pequena, a gente queria expandir um pouco mais, a gente quer começar a trabalhar com a parte de roupas de cama, a gente começou a agregar essa linha de colchões um pouco mais alto, mais renomado, a questão das camas, design diferenciado, a gente começou a criar, vai vir alguma coisinha de iluminação para dentro de quartos, Legal. então a gente quer Montar trazer o essa portfólio. harmonia dentro do quarto, trazer o quarto ser completo, né? A nossa proposta é fazer, então a gente achou uma loja um pouco maior, ali na Paraguaçu, fica perto do Desco ali. É aquela loja bem focada mesmo a arquiteto. A gente tentou criar uma loja bem específica para isso, realmente. Tenta personalizar a questão da cor dos pés, a gente personaliza a altura dos box, a gente personaliza a textura dos box, que é linho, tecido, então, todos os tecidos, cores, a gente busca. A gente tiver algum projeto de um dormitório, a gente tenta achar algo pronto dentro das coisas, ou se não, se tu preferir, não, eu queria executar exatamente o que o profissional desenhou. A gente consegue, a gente tem parceiros para fazer a execução do projeto igual o que está no projeto. A gente busca a questão dos colchões, a gente tem toda a variedade de colchões possíveis de ter, travesseiros, bastante travesseiros, tem uma linha fantástica de travesseiros. Daí vem a questão de acessórios, daí vem a cama, daí vem os demais, né? E a loja é bem focada nesse sentido, é bem trazer bastante coisa novidade. Já a nossa outra unidade daqui de Próximo Capão, ela já não tem tantas especificações. A gente tem uma linha alta, mas mais padronizada, né? Então a gente não consegue personalizar tanto. Como fosse 2 protótipos de empresa, 2 formatos, mas sempre questão de fazer que as pessoas dormem bem. Esse é o nosso grande propósito. É fazer que as pessoas possam dormir bem. E aprendam a saber o que é um colchão bom. Muitas vezes a gente tem algumas marcas nacionais que a gente sabe que um custo-benefício é bacana,
mas eles têm condições de poder realmente ter um colchão melhor, mas por falta de conhecimento, às vezes acaba não adquirindo. E podendo lá na loja, poder se vivenciar essa experiência. Ótimo. Beleza. Juliano, a rede social lá? @Harmony Sleep Center. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Continue aí no Papo de Obra, nossa caminhada. Obrigado pela parceria. Volte sempre. Obrigado. Sucesso lá. Vamos lá, se despedir então. A tua rede social lá? É Cacá Carpegiani, né? Ou o escritório Raro Investimentos. Deixar um abraço pra galera lá, pra turma? Espero que todo mundo esteja assistindo, né? Nos prestigiando, no né, mínimo, Luciano? Né? Depois nós vamos verificar. Até porque eu trouxe, né, um presente aí, em nome de toda a equipe. Gosta de ganhar mimos. Muito obrigado, quero agradecer aqui. Até vou pedir pro produtor Jefferson, tirar uma fotinha aqui para nós registrar aqui ao vivo. Quero agradecer ao vivo, então, o mimo recebido. Vou tirar uma fotinha aqui. Então, quero agradecer, muito obrigado. Obrigado aqui pelo mimo e toda a tua equipe. Obrigada pelo convite. Contato que vocês tivemos ali naquele evento, no último evento agora. Uma turma muito bacana, muito profissional e espero que esteja nos próximos encontros. Com certeza, conta com a gente. E volte sempre aí, que a Raro possa, quem sabe, essa marca tá com a gente aí. Fica a dica aí, mãe. Fica a dica aí. Tá, muito obrigado, sucesso na tua caminhada aí. Obrigado aí pelos teus conteúdos. Obrigada. E que a gente possa estar junto nos eventos aí, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço lá pra família, especial lá, o Paulo César. Eu posso falar aqui? Paulo César Carpegiani, que eu tenho um respeito muito grande, conheço ele. E a família, a esposa... A Zeni. A dona Zeni, que eu sei que está assistindo lá. O teu esposo? Rodrigo. Um abraço a toda a família Carpegiani, que tem história aí, tem bacana mesmo. Muito obrigado. Então vamos se despedir aqui, dar uma boa noite a todos. Obrigado aí pela audiência.